Sejam bem-vindas, Ana, Mai, Fagna. Olá. Deixa eu mudar o filtro aqui que eu acho que está muito laranja. Vamos sem filtro mesmo, porque... E aí, aquela perguntinha de todo início de live. Como é que tá o áudio? Tá tudo certo por aí? Vocês conseguem me ouvir? Esperando aí a resposta de vocês, hein? Tá ótimo, Mai? A imagem. Olá! Sejam bem-vindas. Vamos aqui dar só uns minutinhos para todo mundo conseguir chegar. E aí a gente vai dar início à live sobre motivação e propósito, certo? Avisando aqui a todo mundo. Já avisem aí também. Chama as amigas. Olá, Lopes. Mai já foi avisar todo mundo, já fiquei sabendo, Mai. Então, explicando aqui para quem não acompanhou nenhuma live, no mês passado, na verdade, em outubro, eu comecei a fazer as lives e aí eu me propus a fazer 2 lives por mês. No mês passado teve as 2 e essa é a primeira do mês de dezembro. E a próxima provavelmente será, se eu não me engano, no dia 18. Que aí não é na próxima quarta, na outra. Vou só confirmar aqui a data. E é um tema interessante também, que fala sobre o final do ano. É isso, dia 18 de dezembro será a segunda e última live do ano. Foi uma experiência bem legal fazer essas lives, é interessante interagir com vocês, né? Ouvir, né, pra gente poder conversar aqui. E quem sabe aí no próximo ano eu dou continuidade aí de 2 lives por mês. Olá, Cássia, seja bem-vinda. Qual o intuito desta live de hoje? Para quem estava acompanhando aí os stories, eu falei que era para trazer papel e caneta, que a gente ia fazer aqui uma experiência, né? Eu tô com dificuldade de achar um nome para isso, mas a gente vai achar daqui a pouco. Em resumo, é para que vocês entrem em contato com o propósito de vocês. Então, nessa live eu quero algo mais prático, tá? Para que a gente interaja de forma mais prática.
Vou responder as perguntas, como sempre faço nas lives. E depois a gente vai partir para a parte prática. E aí pedi para vocês chamarem os amigos, trazer o papel e a caneta para a gente descobrir aí, ou tentar pelo menos, e descobrir o propósito de cada um. Propósito e motivação. Olá, Paloma, seja bem-vinda. Propósito e motivação. Da onde veio esse tema? Coloquei aqui a enquete, né, para vocês sugerirem temas. E aí esse ganhou em terceiro lugar. Foi um tema bastante votado também. E eu percebi que a angústia, a ansiedade das pessoas com relação ao propósito e motivação estava muito relacionado com o final da graduação, né, o início da vida profissional mesmo. Keuli, seja bem-vinda! Que bom que você está aqui. Então, eu acho que é até interessante a gente fazer essa live nesse mês agora de dezembro, porque é o final da graduação para muitos, né? E aí em janeiro vem formatura, início da vida profissional e a gente entra muitas vezes em conflito, né? Sobre uma coisa que teoricamente a gente passa 5 anos, aí eu tô falando da minha graduação, a gente passa 5 anos se descobrindo, né, se apaixonando, sofrendo pelo curso. E quando termina a graduação, que seria, né, o momento de você colocar em prática tudo aquilo que você estudou, muitas vezes causa frustração. E eu recebi os relatos quando foram pedido esse tema, quando eu coloquei lá que seria, né, que teria uma live sobre esse tema, que teve a votação, enfim, eu recebi alguns relatos de muitas pessoas recém-formadas ou em final da graduação. E o que acontece? Em que momento se perde isso, né? Da euforia do curso e da frustração depois de formado. Falou muito sobre a questão da motivação e de começar a se questionar sobre os propósitos. Perdão. Quem me acompanha mais tempo aqui no Instagram, que acompanha os stories, viu que recentemente eu estava meio doente, enfim, minha voz estava meio mal. E agora ela tá em processo aí de recuperação, né? Então, em alguns momentos eu vou pedir licença a vocês aqui para eu beber uma aguinha e tossir um pouco. Mas vamos lá. Em que momento a gente começa a questionar o propósito, né? Nessa pós-formatura, nesse início de carreira, onde seria um momento de tanto desejo, né? Seria um momento que a gente está realizado, existe a frustração. Um ponto muito forte é a questão da comparação e de não entender o seu tempo. Começa a ver outros colegas, né? Trabalhando, conquistando coisas que você ainda não conseguiu e começa a se questionar. Será que esse realmente é o meu propósito? Olá, Alberto, Drica, Maro, que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. Vamos aqui conversar, estamos conversando já aqui sobre propósito e motivação. E uma coisa que faz com que o indivíduo se desmotive é a questão da comparação. Então já vamos iniciar a live falando sobre os pontos que fazem essa motivação ficar em baixa, né? A comparação, o fato de você não entender o seu tempo, o fato de você estar cercado de pessoas que não confiam em você, no seu potencial, que ficam o tempo todo criticando, questionando. Em algum momento aquilo encontra um campo fértil dentro de você, porque isso é algo que eu gosto de falar, né? A gente é elogiado e é criticado o tempo todo. Por que um elogio não é levado tão a sério quanto uma crítica? Olá, Marcele! Que bom que você chegou!
Por que que um elogio ele não é levado tão a sério quanto a crítica? Porque existe um campo fértil ali, né, que vai dar frutos no que for mais, que tiver mais fértil, né? Seja a questão do elogio ou da crítica. Então, se você se forma, não consegue atuar de primeira, começa a se questionar dos seus propósitos, começa a questionar, né, dos anos que você estudou e não está colocando em prática, encontra pessoas que reforçam esse pensamento negativo, isso vai fazer com que a sua motivação caia realmente. Você vai tomar aquilo como uma verdade, que você não é capaz de atuar, que foram anos perdidos, enfim, vai tomar aquilo como uma verdade e a motivação vai cair. E é claro que aqui eu tô falando no extremo, né? Existem outros casos mais leves em que você não se questiona sobre o seu potencial, mas você se questiona sobre o seu merecimento, talvez. Você saiba que é um bom profissional, mas sente que não está tendo oportunidades e isso faz com que a sua motivação caia também. Marcelo, estou aqui falando sobre os pontos que fazem a motivação cair bastante, né? Por que é importante a gente começar por isso? Porque a partir daí é possível responder algumas perguntas que foram feitas hoje. E aí eu já vou começar aqui colocando elas. Essa daqui, por exemplo. É normal ter oscilações quanto à motivação? Exemplo, ora estou motivada e sei que irei arrasar, ora nada disso. Sim, é normal. Da mesma forma que eu falei na live passada sobre autoestima, que nem todos os dias a gente vai acordar se achando a pessoa mais linda do mundo, a melhor profissional do universo. Nem todos os dias isso vai acontecer. Mas em que momento que isso fica disfuncional? No momento em que isso é recorrente. Se você acorda todos os dias sem motivação, sem um objetivo, sem vontade de mudar, isso é preocupante, né? Mas, se num dia você está motivado e no outro, por algum motivo coerente, né? Por algum motivo real, sua motivação fica um pouquinho baixa, é normal. Só que o que a gente faz quando a motivação tá baixa? A gente dorme o dia inteiro? Não, né? A gente precisa tentar buscar aquilo novamente. Eu vi até uma postagem, acho que ontem, de uma ou hoje, que a Eli tá aqui, ela vai lembrar, porque ela conhece a nutricionista. Falando que acordou meio desmotivada, vou usar essa palavra, não sei se foi essa palavra que ela usou. Desmotivada dos treinos, da alimentação, porque talvez naquele dia para ela não fizesse sentido. Mas aí, o que a gente faz quando a gente acorda assim? Come o que vier pela frente, deixa de treinar, larga, joga tudo para cima? Não, né? A gente busca estratégias, sempre respeitando o nosso tempo, o nosso corpo, as nossas vontades, porque isso é importante também. Não adianta você se forçar a fazer uma coisa, isso não vai trazer a motivação para você. É importante que você se respeite. Se você ultrapassa o seu limite, aquilo deixa de ser um estímulo, né? Confortável para você, que seja produtivo e passa a ser algo agressivo, algo que vai mais te causar raiva daquilo do que vontade de mudar. Imagina aí que você tá ali batendo cabeça numa matéria. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vai encaixar bem nisso. Essa daqui. Como você se motiva para concluir o trabalho depois de tentar várias coisas e falhar repetidamente? E aí eu convido vocês a se colocarem aí nessa situação. Vamos imaginar que você tá fazendo aí um trabalho, sei lá, seja da faculdade, seja do seu trabalho. E sempre você tenta e não obtém o resultado. Tenta e não chega o resultado. Tenta. Uma hora você cansa. Concordam?
E aí, o que que vocês fazem? Eu quero jogar a pergunta para vocês agora. O que que vocês fazem quando tentam várias vezes algo e não obtêm o resultado? Isso afeta a motivação de vocês? Me falem aí como é que vocês reagem a isso. E me falem também, por favor, se eu estou falando muito rápido, se está sendo coerente para vocês, se está chegando aí, me deem esse feedback aí, porque aí eu vou falando aqui. E aí eu só paro, gente, 10h30, que é quando a live para. Quero ouvir vocês um pouco agora, vamos lá. Me respondam aí, por favor. Obrigada, Mari. Ó, Mainara já falou aí que se reinventa. Empreendedora essa menina, viu? Tô só esperando meus recebidos. Ótima, tá ótima. Obrigada. Obrigada, Ícaro. E aí, quem mais tem alguma solução para esse problema? Repete várias vezes e parece que nunca vai, não funciona nada. Mainara já falou aí que ela se reinventa. O que mais que vocês fazem? Alguém desiste? Me fala aí. Olá, Taiwane. Seja bem-vinda. Que bom que você está amando, Mai. Obrigada pela participação. Mari falou que desistir jamais. Vejo aí mulheres bem determinadas, né? Estão motivadas. Tá muito bom o tema. Obrigada, madrinha. Obrigada. Paloma, paro para esfriar a cabeça, penso no que tô errando e tento de uma forma diferente. Que orgulho dessas meninas! Que orgulho! É bem por aí, gente. E é aquilo que eu tava falando de tentar de formas diferentes, né? Porque senão você cria raiva daquilo. Imagina que você tá aí. Muito bem, Paloma, vai ganhar uma carga horária extra aí para apresentar na sua faculdade pela participação na live. Vou pensar nisso. Você insiste tanto numa coisa, insiste sempre da mesma forma, aquilo dificilmente vai ter um resultado diferente. E aí eu não vou falar nunca porque, sei lá, vai que, né? Mas se você repete sempre um comportamento, o esperado é que a resposta seja sempre igual. Então, quando você tenta muito e vê que o resultado não é aquele, não desista se aquilo for realmente o seu propósito. E daqui a pouco a gente vai descobrir como é que você vai identificar o seu propósito. Mas imaginando que você já sabe qual é o seu propósito, ou é uma necessidade, né? Porque é caso de um trabalho que você não realmente você precisa fazer, procura outros caminhos, outras formas de tentar de novo. E sempre respeitando o seu limite. Até onde aquilo é tentar, até onde aquilo é se machucar. Porque existem coisas realmente que não vão obter outros resultados, mesmo que você tente de várias formas.
Mas entendendo que aquilo é o seu propósito, que aquilo é uma necessidade emergente, então busca outros caminhos, assim como Paloma, Mainara e Mari falaram aqui. Não desiste e vai por outros caminhos, porque é possível. Obrigada, meninas, pela participação. Seja bem-vinda, Jamine. Tô adorando, muito bem. É isso aí, gente. É isso aí. É mudar a estratégia, né? Porque de alguma forma isso vai ter que sair. Se não tá saindo dessa forma, vamos tentar de outras e buscar sempre se reinventar, como Mari falou, Mainara. E aí tem essa daqui. Quais estratégias podem ser utilizadas para contornar e superar a falta de motivação? Por isso que é importante a gente começar sabendo o que baixa a nossa motivação, né? E a gente viu que é a questão da comparação, a questão de não respeitar o seu tempo, a questão de estar em ambientes que são tóxicos, sim. Tudo isso baixa a nossa motivação. Então, como passar por isso, né? Como superar a falta de motivação? É importante você primeiro saber se isso acontece com você. Isso que eu falei, de se comparar, isso te desmotiva ou isso te motiva. Porque somos únicos, isso é importante ressaltar. O que serve para mim pode não servir para você. Então, em todas as lives que eu estou fazendo até esse momento, provavelmente nos próximos, eu sempre vou ressaltar isso. O que funciona com você? Perceba-se e aí você vê se encaixa ou não naquilo que eu tô falando, beleza? Mas me falem aí, a questão da comparação. Não da comparação, mas assim, você admira uma pessoa, você segue aí nas redes sociais, alguém que tá sempre pra cima, sempre obtendo resultados, né? Isso te motiva ou isso te frustra? E aí, depois da resposta de vocês, eu vou terminar aí. Quem aí se sente motivado por alguém das redes sociais, por exemplo? Ó, Janaína já falou aí que motiva. Taiwane também. Que legal. É importante a gente se cercar de pessoas que motivam a gente. E isso já é uma estratégia para superar a falta de motivação. Porque imagina aquele exemplo que eu dei lá no início, que você já tá meio assim e tá num ambiente que o tempo inteiro fica. Você não vai conseguir, nem tenta, né? Isso vai baixando. É claro que isso não vai definir a sua motivação, porque a motivação ela também é muito pessoal. Só que cada um funciona de um jeito, né? Então pode ser que para alguém aquilo seja paralisante, aqueles comentários, né? Aquela pressão, pode ser que aquilo seja paralisante e para outras pessoas pode ser que isso seja impulsionador. Então, por isso que primeiro você precisa se conhecer para depois estabelecer as estratégias. O que é que funciona com você, o que é que não funciona. Porque eu posso aqui falar, uma estratégia para você superar a falta de motivação é você se cercar de pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo sonho, o mesmo objetivo que você. E aí, se for um amigo próximo, vocês podem até estabelecer, como recentemente eu coloquei aqui uma ideia de pedir dicas para que a pessoa consiga ler, né? E aí uma pessoa me falou sobre aposta. Isso pode ser legal para motivar você, sim, né? Se você tem uma relação legal com seu colega, seu amigo, e aí vocês fazem apostas, inicialmente isso vai ser
um impulsionador para você. Mas aí eu falo isso. E para você estar cercado de pessoas que são sempre alto astral, que estão sempre conseguindo ler 5 livros em um mês, por exemplo, isso te causa frustração? Aí esse meu conselho não vai funcionar para você. Por isso que inicialmente, em todas as lives eu sempre falo, se conheça. Tayuane tá falando, é tipo, ela consegue isso, quer dizer que eu também consigo. Sim, e eu adoro isso. Pra mim funciona assim. Quando eu me formei e comecei não tinha começado a atender ainda, mas eu já estava aqui nas redes sociais, já estava com perfil profissional, e eu comecei a seguir várias pessoas. E eu vi, assim, que tinham psicólogos muito bem na profissão, que viajavam, que tinha agenda cheia, que estavam ganhando dinheiro com a psicologia, e aquilo me motivava. E aí eu também via muitas pessoas falando assim, a psicologia não dá dinheiro. Essa profissão, ela é muito complicada, porque existe muito preconceito, então as pessoas se recusam a buscar. Realmente, existe uma verdade nisso que eles falam. Mas o que valia para mim era aquele profissional que estava dando certo. Porque eu pensava, é possível. A única coisa que eu preciso saber é que é possível. Se é possível, o resto é comigo. Porque, e aí imagina, se nenhum profissional nunca tivesse dado certo nessa profissão, eu poderia pensar, vou ser a primeira, não sei. Mas talvez ali naquele momento, recém-formada, eu não tivesse tanta autoestima assim para falar que, né? Mas eu pensava, se existe um que consegue, é só isso que eu preciso. Porque é possível. E saber que é possível, para mim bastava. Mas isso não é uma regra. Se você não sente assim, pensa se faz sentido para você, se isso que eu tô te falando serve para você. Se servir, ótimo, agarra isso e segue a sua vida, porque isso vai fazer com que você não ouça as críticas, as barreiras, as coisas que as pessoas colocam ao seu redor, porque você vai estar focado naquilo ali que você quer. Mas se ainda não faz sentido para você, beleza, descobre o que é que faz sentido e agarra isso. O importante é que a gente tenha um propósito, um ponto lá para seguir sempre focado nele. Então é bem isso que você falou, Thay. Se ele consegue, você também pode conseguir, porque é possível. Mainara falou, claro que tem outras coisas que motivam muito mais, como a fé e tendo empatia. Sim, cada um vai ter a sua caixinha de estratégia, né? Porque é tão pessoal isso. Para um vai funcionar a fé, para outro pode funcionar um filho, né? Um sorriso de uma criança. É isso que me motiva. É para isso. Por exemplo, quando a gente está no GAC, Mai, e a gente vê aquelas crianças tão felizes, tão cheias de energia, e aquilo é motivador, não é? Mas é pessoal, não vai ser para todo mundo. Alguém pode entrar ali e sentir aquilo como não sei, baixar a energia, ficar triste, pensar porque é injustiça com a criança, porque tem que passar por isso. Cada um vai ter um olhar sobre uma coisa. É isso que eu sempre tento trazer aqui, que cada um tem um olhar e uma vivência sobre algo. E isso é único. A partir disso é que você vai criar as suas estratégias. Olá, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Salenco, Gel, Gi, sejam bem-vindos. Já respondi algumas perguntinhas aqui, agora a gente está falando sobre as estratégias para superar a falta de motivação. Então, já falei dessa, né? De estar cercado de pessoas que te motivam e que, direta ou indiretamente, né? Porque a gente também pode seguir uma celebridade, um artista que não tá próximo da gente, então ele não vai chegar e falar assim, olha, eu tô aqui motivando você.
Não, mas você assiste ali os stories dele, aquilo te motiva, ótimo. E também, se você perceber que tem algo que tá te desmotivando nas redes sociais, se afasta. É aquele negócio do follow terapêutico. Porque a gente não é obrigado a estar ali assistindo todo dia, no dia que você não tá bem, ficar ali assistindo as pessoas com a vida perfeita, tudo maravilhoso. E a gente precisa assumir isso. Não é feio a gente falar que não dá conta de ficar nessa rede social da perfeição. A sinceridade é outro ponto fundamental para sua motivação. Porque quanto mais sincero você for com você, mais motivado você vai conseguir ficar. Porque você fica se enganando. Não, eu tô me sentindo mal com isso, mas eu vou continuar. Porque lá no fundo isso vai fazer sentido. Daqui a não sei quanto tempo vai valer a pena. E hoje, o que é que tá fazendo sentido pra você? O que é que tá valendo a pena? Vamos ser sinceros com a gente. Se tá fazendo mal, para de seguir, se afasta, né? Sei lá, desinstala um tempo. O importante é que a gente se cuide, né? Então, esse aí foi o ponto 1. Estar próximo ou estar distante de pessoas que te motivam. Estabelecer metas pequenas. Isso também é algo muito importante e que vai te motivar muito. Ó, Mainara falando. Deixa eu ver aqui. Eles são a minha maior motivação de jamais desistir. Realmente, quem não conhece o trabalho do GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, eu recomendo conhecer porque é fantástico, é lindo, é uma experiência indescritível. É isso. Então, e é isso. Aí Mainara, que se sente motivada por essas crianças, faz o quê? Vai lá toda quarta-feira, está lá uma vez por semana, às vezes mais, com essas crianças, porque é aquilo que faz o coração dela vibrar, é aquilo que traz propósito para a vida dela. Então, a segunda coisa que eu estava falando de motivação é estabelecer metas pequenas. Por que metas pequenas? Eu tenho que pensar grande. Tá. Mas imagina o seguinte, deixa eu usar aqui um exemplo bem comum. Você está acostumado a acordar todos os dias 10 horas da manhã. Já criou ali a rotina, o seu corpo já está habituado àquilo. E aí você começa a falar assim, não, para me motivar, eu vou acordar 4h30. Porque isso vai me dar motivação para render o dia, para me organizar melhor. Tá. Imagina que você acordava 10, agora vai acordar 4h30. Botou ali o despertador, acordou 4h30. Cadê a motivação? Você tá se sentindo como? No primeiro dia, isso eu tô falando, tá, gente? Eu acredito muito no poder do hábito, então em algum momento seu corpo vai se acostumar. Mas no primeiro dia, como é que você vai estar se sentindo? Será que não seria mais interessante você começar aos poucos? Porque pode até ser que você não consiga acordar às 4. E aí isso vai te gerar frustração. E a frustração é a inimiga da motivação, né? Então, por que estabelecer metas curtas? Porque quando você consegue fazer algo, por menor que seja, eu acordava 10, estou conseguindo acordar 8h30. Uau! E vibrar por isso também é importante. Quando você começa a sentir que você é capaz de realizar aquelas ações, isso vai te dando motivação. E aí você vai aumentando a sua meta. Mas é importante você começar com metas reais, né? Não dá para você sair da faculdade hoje e estabelecer como meta, e aí de novo eu vou usar o meu curso como exemplo. Você sai da psicologia hoje e estabelece como meta. Olha, eu vou me formar em dezembro. Em janeiro, eu vou estar com a minha clínica montada com 20 pacientes atendendo. É uma meta real? Não é. Por mais que você use aquilo para te dar motivação, isso vai te gerar uma frustração, porque muito provavelmente em um mês recém-formado você não vai conseguir
ter 20 pacientes em uma clínica cheia. Muito provavelmente, pode ser que existam as exceções, né? Então, estabelecer metas curtas é importante. A voz tá... E aí, vão me falando, tá fazendo sentido? O que é que vocês estão achando? Obrigada. E aí, ao meu ver, esses são os pontos principais, né? Estabelecer aí metas possíveis, estar junto de pessoas que te motivem, e aí cria estratégia com essa pessoa, faz aposta, cria grupos, enfim, o que você achar que for possível e que vai te motivar e não vai tornar isso um sacrifício, tudo isso é válido. Se afastar de pessoas que estão baixando sua energia, baixando sua motivação, enfim. E aí, mais uma perguntinha aqui de motivação pra gente finalizar e começar a propósito. E eu já quero ver todo mundo com a caneta e o papel aí na mão, beleza? Por que muitos esperam pela motivação ao invés de procurar a motivação própria? Taiwane. Eu tô com problema para ter frequência na academia e é uma atividade que me faz bem, muito bem. E sempre tô reafirmando a necessidade de manter uma frequência melhor. Eu tô fazendo isso até conseguir tornar real. Sim, isso gera o hábito, né? E todo início é difícil. A gente vai aos pouquinhos, até que aquilo se torna um hábito e as coisas ficam um pouco mais fáceis. Não quer dizer que vai ser fácil todo dia. Vai ter dia, até as pessoas, acredito eu, que treinam há anos, vai ter dia que não tá com vontade de ir pra academia. Isso acontece, e aí você investiga se aquilo é uma necessidade do seu corpo, se é descansar ou se é sabotagem, né? Mas insistir é importante. Porque a gente vai tentar uma vez, não vai gostar e desiste. Se aquilo é algo que te faz bem, como você tá falando, é importante insistir e modificando algumas coisas, né? Alguns caminhos. Mudar a estratégia mesmo. Estou indo para academia, talvez o horário que você esteja indo não está funcionando, tenta um outro horário, tenta uma atividade mais leve para depois ir para mais pesada, enfim, estratégias. Você vai testando o que seu corpo reage a isso. Mas está indo muito bem, parabéns. E aí nessa pergunta aí sobre a motivação. Por que esperar ao invés de buscar algo interno, né? Isso acontece muito. E é importante também ressaltar aqui que estamos falando de coisas, de pessoas que estão com tudo ok, né? Toda a serotonina, a dopamina, todos os neurotransmissores ok, tudo fisiologicamente ok. Por que eu tô falando isso? Porque existem muitos casos de pessoas que confundem a depressão com preguiça, a depressão com falta de motivação. E isso é algo muito sério. A depressão, ela não tem nada a ver com preguiça ou nada disso, né? Ela precisa ser olhada com muita empatia, muita cautela e ser tratada por um profissional. Então, tudo que eu tô falando aqui não vale para a pessoa com a depressão, porque não é uma falta de motivação, é realmente uma questão dos neurotransmissores, enfim, uma outra parada, beleza? A motivação, ela vai encontrar você deitada na cama. Imagine, pegando o exemplo aí de Thay, que tá com problema de ir pra academia.
Se você deitar, qual é a chance de você ter vontade de ir para academia? Diminui bastante, né? Então, o que que você faz? Busca a motivação interna. Ela vai aparecer assim? Ela vai aparecer se você começa a trabalhar nisso. Sabe que a preguiça vai chegar, então não deita. Fica em pé ou senta. Faz algo que estraga energia. Enfim, você vai estimulando o seu corpo a ter motivação. Porque realmente a motivação, ela não vai... Você tá dormindo e de repente, nossa, a motivação chegou aqui. Não é assim. Você precisa estimular aquilo até que aquilo se torne parte de você e as coisas fiquem mais fáceis. Achei bem importante ressaltar essa diferenciação da depressão. Sim, Paloma, é importante. Infelizmente, talvez até por falta de conhecimento. Existem muitas pessoas que chegam assim, fulano tá com depressão. Eu vou lá, vou animar, vou levantar ela da cama, vou tirar o travesseiro, vou bater panela para animar. E não é isso, gente. A questão não é do externo, é muito do interno também. Então você pode fazer um show de stand-up na frente dela, isso não vai garantir que ela vai se curar da depressão, né? Não é assim. Isso é uma outra parada muito séria que precisa ser levada a sério, né? E aí, vamos começar o propósito? Tá todo mundo aí com papel e caneta na mão? Fechar isso aqui. Mais alguma dúvida sobre a motivação? É porque a gente tá com tempo realmente, são 10h12. E a live vai fechar sozinha às 10h30. Então vamos aí que eu quero muito fazer isso com vocês. Sobre o propósito. Todo mundo já pegou papel e caneta? Quero ver, hein? Da onde veio a ideia de fazer essa interação assim mais dinâmica, né? Fiz uma vivência sobre o tempo, sobre a relação com o tempo. E nessa vivência, eu fiz lá um experimento, né? Que mexia com coisas do passado, de entrar em contato realmente com a criança interior. Ok? Tempos depois, recebo um relato de uma pessoa que participou dessa vivência, que falou que após aquele exercício específico, ela se recordou de algo que fazia muito sentido para ela, mas que por algum motivo ela tinha perdido pelo meio do caminho. E o propósito é muito isso também, né? Em algum momento a gente se perde, depois se reencontra. E aí ela descobriu que o sonho dela era fazer um determinado curso para ter uma determinada profissão. Naquela vivência, eu achei aquilo fantástico. E a partir disso, ela fez a faculdade. Mesmo depois de já ter faculdade, ela já ter o trabalho dela, já ter estabilidade financeira, ela foi atrás disso, porque aquele era o propósito dela. Aquilo era o que fazia ela vibrar, né? Então, eu achei isso fantástico e eu quero trazer um pouquinho disso aqui para vocês. Obviamente não vai ser igual, não tem como, porque aqui é uma coisa virtual, não temos nem tempo para fazer todo o relaxamento, tudo aquilo, mas vou tentar, de alguma forma, trazer aí algumas perguntinhas que vão mexer com o inconsciente de vocês, mexer com o que tem dentro aí, tá? E aí pode ser que não apareça hoje, mas que depois, com o decorrer da semana, surja alguma coisa. E eu quero muito que vocês me falem, me dêem esse feedback, se fizer sentido para vocês, se surgir realmente. Por favor, me falem que eu vou adorar saber e compartilhar isso, beleza? Mário já pegou o caderninho e falou que quer outra vivência sobre o tempo. Seria ótimo. Em janeiro, talvez a gente faça uma outra vivência da autoestima. E quem sabe
aí a vivência do tempo venha depois, né? Mas vamos organizar isso aí. Foi realmente muito legal. Pronto, todo mundo com caderno, caneta na mão, vou fazer algumas perguntinhas. E se possível, se concentrem o máximo nisso. Deem o melhor de vocês, tá? Porque eu quero saber o que é que vai sair disso. A primeira pergunta é, e aí mentalizem isso. Quando eu falo assim, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, não precisa fazer sentido. Escrevam. Combinado? Pense em algo que você faz de melhor. Vou até ficar calada para dar a oportunidade de vocês entrarem em contato. E aí, anotaram a primeira coisa que veio na cabeça de vocês? Não importa se faz sentido agora ou não, só anotem. Pode ser até uma receita de um bolo que veio aí na sua cabeça. Anota. Depois disso, entre em contato aí um pouquinho, tenta recordar, se não agora, mas deixa anotadinho aí para você investigar isso depois. Sobre os seus sonhos de infância. O que você brincava quando você era criança? Né? Qual a profissão que você imaginava que ia ter? Pensa aí e anota logo o que vier. E depois vocês podem refazer esse teste, tá? Com mais tempo, com mais calma. Mas agora é só pra gente trabalhar esse consciente aí. Estão fazendo? Me falem aí, por favor. Aí vocês já pensaram o que vocês fazem de melhor, um sonho de infância. Agora, o que te dá prazer em fazer? O que você faz que você não vê nem o tempo passar? De tão prazeroso que é. E a última pergunta. Isso aí que você ama fazer pode mudar a vida de alguém? Pam, 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 pam. Tô curiosa, hein? Anotaram? Quero só ver, hein? E aí, como eu falei, não hoje, mas durante a semana, em outro momento que você estiver mais tranquilo, refaça isso. Repense. E eu tenho certeza que algo vai sair disso aí. Ou um novo propósito, ou a confirmação de um propósito que você já imaginava. Por exemplo, pense em algo que você faz de melhor. Eu só sei ser psicóloga. Eu não sei, se eu não fosse psicóloga, eu não sei o que eu seria. Então, realmente, acho que esse é meu propósito. Isso quer dizer que é algo bom? É algo bom, né? E as outras coisas? Não tão bom assim. Enfim. Vou levar para minha terapia isso. Anotaram aí? Ótimo, eu quero ver aí vocês me responderem depois
se isso fez diferença na vida de vocês, tá? E aí tem essa pergunta sobre propósito, acho que já para finalizar a nossa live, né? Como fazemos para identificar o nosso propósito? Entra em contato. Entre em contato com você. Se pergunta, o que você faz de melhor? O que você tem prazer em fazer? Algo que você faria de graça. O que você faria de graça? Imagina aí. E se isso pode mudar a vida de alguém? Se você conseguir responder essas 3 coisas sobre a mesma resposta nessas 3 perguntas, você encontrou o seu propósito. Porque o propósito é isso. É você fazer algo que te dá prazer, que faz a diferença, tanto na sua vida quanto na vida do outro, e que você faz de melhor. É aquilo que você faz e não sei explicar como é que eu faço isso, eu só faço. Isso é propósito. Respondido? O que é que vocês acharam? Me fale aí que temos 9 minutos para esse feedback. Através do autoconhecimento, Mari. Realmente, é bem isso mesmo. Só assim você consegue encontrar o seu propósito. Amanda, querida! Que bom que você chegou. Faltam 9 minutos para a live encerrar. Vou deixar salva. Porque eu sou uma pessoa muito boa. Paloma já está aí de testemunha. Tem Mainara também, que eu sou uma pessoa de bom coração. Mari, muito profunda e reflexiva, amei. Que bom, fico feliz. E aí, já respondendo a última perguntinha aqui, se o que eu amo fazer pode mudar a vida de alguém, quando você me fala que você refletiu sobre isso, quando eu recebo o feedback da pessoa que diz, depois daquela vivência, eu recordei um sonho que estava adormecido e aí eu consegui investir nisso agora, isso é o que me motiva, é o que me confirma sobre o meu propósito e transforma a minha vida e a do outro. Eu acho que não tem exemplo melhor para falar sobre propósito do que esse. Fico feliz que vocês gostaram. Deixarei salvo aqui por mais 24 horas. Mais uma vez quero agradecer a participação e a presença de vocês. É muito importante. Eu espero realmente que tenha sido mobilizador para vocês. Que vocês saiam dessa live diferentes do que vocês chegaram e de uma forma positiva, né? Que não tenha sido 1 hora perdida, mas tenha sido 1 hora investida em vocês. Paloma tá falando. Achei que propósito fosse algo bem mais complexo, mas resumiu de um jeito bem reflexivo e maravilhoso. Que bom! Que bom, que bom, que bom, que bom. Fico feliz. Pra que complicar algo que é tão simples, né? É que nem você querer definir, explicar muito o amor. Não dá, gente, você sente. Ele é simples, você sente. É isso. Que bom, obrigada, Mai. Obrigada, Paloma. Obrigada a todos que estão aí comentando, que gostaram, que participaram. Realmente eu fico muito feliz. Não é uma live que eu faço
à toa. Eu sempre penso bem no tema, eu penso no que eu vou falar, porque eu quero que seja, que apresente resultados, que vocês assistam e saiam assim, poxa, acrescentou algo aqui em mim. Então, obrigada mais uma vez. Espero vocês na última live do ano, que vai acontecer no dia 18 de dezembro. Mas infelizmente eu vou ter que acabar, porque aqui só fica até 1 hora. Mais de 18 tem mais. E a gente vai conversar muito sobre os planos para 2020, sobre como se planejar, enfim. Um beijo, muito obrigada. E quero saber também o feedback de vocês sobre as perguntinhas que eu fiz aqui, tá? Preciso de uma consulta, Mainara. Tá bom, a gente vai agendar então. Tchau, gente.